Então, inicialmente, hoje eu vou fazer uma breve introdução da carta de Paulo aos Romanos e depois a gente vai analisar juntos o texto de Romanos 1, do 1 ao 17. Dito isso, eu vou compartilhar com vocês aqui inicialmente algumas informações pertinentes em relação à epístola das epístolas, como Romanos é chamado. A começar pelo título. O nome dessa epístola ela vem dos seus destinatários, os romanos. Então, Paulo escreveu essa carta para a igreja que estava em Roma. A gente não sabe muito sobre a fundação da igreja em Roma. Pela tradição católica, o apóstolo Pedro é que teria tido contato primeiramente com aquela igreja, fundado aquela igreja, mas parece que isso não é muito provável. É mais provável que a igreja ali em Roma tenha sido iniciada a partir de um pequeno grupo de crentes que estava em Pentecostes e que retorna a Roma, então iniciando ali de maneira muito orgânica as suas reuniões e com isso a igreja foi crescendo. A cidade de Roma ela era uma cidade muito importante naquela época. Roma era a capital e a cidade mais importante do Império Romano. Nos dias de Paulo, a cidade tinha em torno de 1 milhão de habitantes. Dentre eles, haviam muitos escravos. Então, a cidade era uma cidade poderosa, imponente. Haviam várias construções que eram magníficas para a época. Era uma cidade que tinha avenidas, coisa que não era comum para aquela época. Também era uma cidade marcada por grande diversidade cultural e grande desigualdade social. Devido ao grande número de escravos, havia essa diferença social muito grande ali em Roma. Era uma cidade também marcada por idolatria, luxúria e prática de vícios. Ninguém discorda que foi o apóstolo Paulo quem escreveu Romanos. Isso é um consenso, né, em toda a história da igreja. Por volta do ano 56 ou 57, depois de Cristo, ele teria escrito essa carta ali após a sua terceira viagem missionária. Ao que parece, Paulo estava próximo ali à região de Corinto, quando ele escreve, e por referências dadas por ele mesmo, até mesmo nessa carta, foi a irmã Febe, que era uma irmã ligada ali à igreja de Corinto, que faz essa ponte, que entrega essa carta, então, aos romanos. E eu queria destacar para vocês algo que eu achei bem importante, que é a ligação do livro de Romanos com a história da igreja. Então, nenhum livro da Bíblia teve tanta influência na história da igreja quanto Romanos. E eu queria te provar isso ao compartilhar com vocês algumas experiências de grandes homens de Deus com o livro de Romanos e também algumas falas de outros homens de Deus em relação a esse livro. A primeira experiência que eu queria compartilhar é a experiência de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como é mais conhecido. Agostinho, para quem não sabe, é um dos maiores teólogos do cristianismo e um dos maiores pensadores de todos os tempos. Ele era um homem muito culto, muito inteligente. Ele foi professor universitário, mas vivia uma vida de muita devassidão, uma vida totalmente entregue ao pecado. A história conta, sua mãe, Mônica, orou por ele em torno de 30 anos seguidos pela sua conversão, e ela via ali seu filho se afundar cada vez mais, e ela orava pela vida dele. E um dia as orações de Mônica foram ouvidas. Agostinho compartilha em seu livro, que é uma autobiografia, Confissões de Agostinho, que inclusive eu indico muito, é um livro muito bom, e ele relata a sua conversão. Ele conta, né, nesse livro, que ele estava em um jardim com um amigo, e ele ouviu uma criança brincando numa casa próxima àquele jardim, e essa criança falava repetidas vezes: pega e lê, pega e lê, pega e lê. Aí Agostinho pega o manuscrito que o seu amigo estava e ele abre esse manuscrito ali em Romanos 13. Se você tiver curiosidade, Romanos 13 é um texto que fala justamente sobre devassidão, sobre libertinagem, sobre as obras da carne. Então, naquele momento, Agostinho tem os seus olhos espirituais abertos e ele, então, inicia esse processo de se tornar quem ele se tornou através do texto de Romanos 13. Uma outra história, uma outra experiência é de Lutero. Essa a gente conhece um pouco mais. Lutero, ele era um monge, ele vivia em um monastério, mas ainda, apesar de sua familiaridade com as escrituras, Lutero ele era preso por uma luta, que era a luta contra o pecado, a luta da culpa pelo pecado. A história relata que Lutero, por diversas vezes no dia, ia se confessar. Os amigos dele, que dividiam um dormitório, contam que ele
foi encontrado por diversas vezes desacordado em seu dormitório. Lutero, ele se machucava, ele se autoflagelava em uma tentativa de expurgar os seus pecados. Então, a luta dele era real. Até que um dia ele se depara com o texto de Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E esse texto mudou a vida de Lutero e foi o texto que mudou também toda a história. Porque ele foi o texto base da Reforma Protestante lá no século XV. Um outro grande homem de Deus foi John Wesley. Apesar de ter nascido em um lar cristão, Susanna Wesley, a mãe de John Wesley, é muito famosa por isso, por ter se dedicado aos filhos. John Wesley também relata em seus diários que houve um momento em que ele sentiu que realmente o coração dele foi convertido. E ele diz que estava em uma reunião dos irmãos moráveis e naquela reunião, o líder da reunião foi ler o prefácio de Lutero do livro de Romanos. E naquele momento ele sentiu o coração dele estranhamente aquecido, ele sentiu que o Espírito estava mexendo com ele de uma maneira diferente. E então inicia ali um despertamento espiritual que veio a culminar no grande despertamento ali no século XVIII. João Crisóstomo, um bispo em Antioquia, no século V, e também considerado um dos famosos pais da igreja, pedia para que lessem Romanos para ele em voz alta semanalmente. John Stott considera Romanos muito além de uma carta. Ele afirma ser uma espécie de manifesto cristão e tratado teológico. Dr. Thomas diz que Romanos é o melhor livro para colocar nas mãos de uma pessoa salva para levá-la a entender e apreciar a sua salvação. Calvino chegou a declarar que se nós atingirmos uma verdadeira compreensão contra essa epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Escrituras. Charles Rodney começa o seu comentário sobre Romanos com essa seguinte citação, e essa é um pouquinho mais longa. Vou pedir que vocês prestem um pouquinho de atenção. Ao longo da história cristã, a epístola de Paulo aos Romanos tem sido considerada, por acordo comum, o ponto culminante da Bíblia. O lugar onde todos os principais temas bíblicos são reunidos e exibidos em uma única vista panorâmica. Deus, o homem, o pecado, a graça, a lei, o juízo, o plano de salvação, a eleição, a reprovação, a função e a obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo, a fé, as obras, a criação, a redenção, a revelação, a justificação, a santificação, a esperança cristã, a natureza da igreja, o lugar dos judeus e dos gentios nos propósitos de Deus, a filosofia da história da igreja e do mundo, o significado e a mensagem do Antigo Testamento, a importância do batismo, os princípios da devoção pessoal, da ética e da comunhão cristã, os perfis da piedade e da impiedade. Todos estão aqui, inteiramente conectados. F.F. Bruce diz que não é possível predizer o que acontece quando as pessoas começam a estudar a epístola de Paulo aos Romanos. E aí? Expectativas foram geradas? Os corações estão aquecidos? Então partiu Romanos. Vamos lá, gente? Romanos 1, do 1 ao 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Nos nossos dias, quando a gente quer escrever uma carta para alguém, normalmente a gente inicia essa carta já deixando claro quem é o destinatário, não é assim? A gente começa normalmente com querida fulana, querido ciclano, e só no final da carta é que a gente apresenta quem está escrevendo.
Normalmente a gente coloca lá no final, com carinho, ciclano, ou atenciosamente, fulano. Mas nos tempos de Paulo, normalmente as cartas elas já iniciavam com essas duas informações. Tanto a identificação do autor quanto dos seus destinatários. E isso era feito de maneira muito breve, muito simples. E normalmente Paulo costumava fazer assim. Mas até nisso Romanos é um pouquinho diferente. Porque essa introdução ela é notável pela sua extensão e pelos seus detalhes teológicos. Então, isso se deve, em partes, porque Paulo ele não conhecia pessoalmente a igreja em Roma. Ele não conhecia pessoalmente aqueles irmãos. Então, ele escolhe muito bem quais são as palavras que ele vai utilizar para se apresentar aos romanos. E isso é realmente notável nessa carta. Diferentemente também de outras cartas de Paulo, ele não está prioritariamente tentando resolver um problema naquela igreja local. Não quer dizer que aquela igreja não tinha problemas, tá? Como qualquer igreja, a igreja de Roma também tinha problemas. Mas Paulo escreve essa carta mais num sentido de levantar, de liberar a doutrina do evangelho para aqueles irmãos. É por isso que a carta de Romanos é conhecida como a carta profilática. Então é como se Paulo tivesse a certeza que a melhor proteção contra a infecção do falso ensino é o antisséptico da verdade. É por isso que ele vai falar muito sobre o evangelho, sobre doutrinas. E é por isso também que essa carta é considerada tão rica em toda a história da igreja. E no verso 1, então, Paulo inicia fazendo a sua apresentação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É muito interessante a maneira como Paulo decide se apresentar. E eu queria iniciar esse sermão te chamando a atenção para esse primeiro adjetivo que Paulo escolhe para se apresentar aos romanos. Como que ele se apresenta? Servo de Cristo Jesus. Essa palavra servo, ela vem do grego doulos, que é a palavra utilizada para escravo. O que é um escravo? Um escravo é propriedade de outro. Naquela época, um escravo era alguém que foi comprado por um preço e que pertencia ao seu senhor e que deveria estar completamente à sua disposição. Um escravo, ele vivia para obedecer o seu senhor e para agradar ao seu senhor. E esse termo escolhido por Paulo, ele nos aponta para uma doutrina do cristianismo, que é a doutrina do senhorio de Cristo. Todos aqui já ouviram falar sobre isso? Todo mundo? Que bom, então vamos ouvir de novo. Essa doutrina afirma que Jesus não é apenas um Salvador, mas também o Senhor, Rei e governante de toda a existência e da vida dos crentes, exigindo obediência total e sujeição à sua vontade, sendo um tema central do Evangelho que implica em uma entrega completa. O termo Senhor era um dos termos preferidos de Paulo para se referir a Jesus. Ele utiliza esse termo Senhor, né, do grego Kyrios, 250 vezes em suas cartas. Para Paulo, o senhorio de Cristo não era um problema. Para a igreja primitiva, o senhorio de Cristo não era um problema. Mas nos dias atuais é. Infelizmente. É uma doutrina que tem se perdido. O que nós vemos hoje é ser cristão virou moda. Está no hype. A nossa geração comprou um pacote que existe um espaço, ainda que pequeno, para a espiritualidade. Então, para que você tenha uma vida perfeita, uma vida plena, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua mente e você também precisa cuidar do seu espírito. Então, você tem que dormir bem, você tem que acordar cedo, você tem que praticar atividade física, você tem que se alimentar bem, você tem que procurar novos hobbies, você tem que fazer terapia e você tem que estar ligado com algum tipo de religião ou espiritualidade. Então, vale a pena ir para a igreja aos domingos, ler Café com Deus Pai todos os dias. E o mais importante de tudo isso é que tudo isso precisa ser postado. Porque você precisa provar que você está fazendo todas essas coisas. Então, a realidade é que ser cristão está na moda. O que mais a gente vê é isso. Mas eu queria te chamar a atenção para uma realidade.
A questão é que o cristão de hoje, ele quer ter Jesus como amigo, mas ele não o quer como Senhor. Ele quer ser amigo de Jesus, mas ele não quer que Jesus mande na vida dele. Ele não quer ser um escravo de Cristo. Na prática funciona assim: eu até te sigo, mas eu continuo fazendo com a minha vida aquilo que eu bem entendo. Eu faço com o meu tempo o que eu quero, eu faço com o meu dinheiro o que eu quero, eu uso as minhas forças naquilo que eu quero, eu uso os meus dons e talentos naquilo que eu quero. E eu posso liberar uma chave para você, para esse ano de 2026? Quem quer chave? Levanta a mão, pega aí. Para você, para esse ano que se inicia, estamos no primeiro culto do ano. Eu vou liberar as chaves, tá? Seu tempo não é seu. Seu dinheiro não é seu. Suas forças não são suas. Seus dons e talentos não são seus. Você não é seu. É tudo dele. Você quer ter um ano diferente? Você quer chegar no último culto do ano e olhar para trás e ver que esse ano você cresceu? Se submeta ao senhorio de Cristo. Deixa Jesus ser seu Senhor e amigo. Porque ele não tem como ser amigo de quem ele não é Senhor. Não dá. E você pode ouvir isso, tudo que eu falei, e chegar à conclusão: Nath, eu sou obediente. Eu sou um servo fiel. Eu estou aqui aos domingos, eu participo dos cultos, eu ligo a câmera toda terça-feira, eu leio os estudos, eu dizimo, eu sirvo, eu amo. Eu faço tudo que tem que fazer. Tudo que é para obedecer a Deus, eu faço. E eu queria muito te provocar nessa manhã. Porque até mesmo a nossa obediência pode ser perigosa. Muito perigosa. E eu queria fazer isso através de uma ilustração. Se você tiver curiosidade, pode abrir aí lá em Deuteronômio 15. Esse texto lá em Deuteronômio 15, ele vai compartilhar conosco uma ordem de Deus em relação aos escravos. Então, naquela época, quando um hebreu ou uma hebreia era comprado por um compatriota, ele deveria servir a esse senhor por 6 anos, e após esses 6 anos, ou seja, quando chegasse no 7º ano, esse escravo deveria ser liberto. Então, esse senhor, esse compatriota, ele deveria ter misericórdia daquele irmão hebreu e deveria liberar ele. Isso numa tentativa de fazer com essa pessoa aquilo que Deus fez com ele, porque o Senhor os liberou da terra do Egito, onde eles eram escravos. Então, havia essa regra. Mas havia também uma exceção a essa regra. E a exceção era se esse escravo desejasse ficar. Então, se esse escravo quisesse ficar, ele chegava para o seu senhor e falava: não, eu desejo permanecer aqui. E se esse senhor tivesse o desejo de continuar com aquele escravo, ele pegava um furador, ia lá, furava a orelha daquele escravo, e com esse ato eles estavam demonstrando para todas as pessoas que aquele escravo queria ficar e que o seu dono também queria que ele permanecesse. Então, diante dessa historinha, eu queria fazer uma ilustração. Então, imaginem vocês uma reunião de escravos. Imaginam vários escravos ali com a orelha furada, reunidos, fazendo uma refeição juntos, e então eles iniciam uma conversa. E um deles pergunta: por que você decidiu ficar? Então, um dos escravos responde: eu me casei aqui, eu tive filhos aqui, meu avô, meu pai também são desse dono, então é meio cômodo, eu resolvi ficar. Um outro responde: aqui não me falta pão, eu tenho um teto, eu tenho roupa, tenho tudo que eu preciso. De certa forma, eu acho que aqui eu sou abençoado. Então eu fico. E um outro escravo responde: eu fico porque eu aprendi como ninguém a servir o meu senhor. Eu sou muito bom nisso. Aliás, eu sou até o líder dos escravos. Quando chega um escravo novo, eu já vou e mostro tudo para ele. Tudo que ele precisa fazer certinho para poder agradar o Senhor. Então, um outro escravo ali de lado, olhando o que eles estão falando,
só observando. E um deles pergunta: e você? Por que você decidiu ficar? E ele responde: eu fico única e exclusivamente por um motivo. Eu amo meu Senhor. Eu fico porque eu não consigo estar em outro lugar senão perto dele. Eu fico porque eu sou grata. E a minha obediência, a minha devoção e a minha submissão revelam isso. Eu fico porque eu amo. E eu queria te perguntar nessa manhã: e você? Por que você fica? E você? Por que você fica? De tempos em tempos a gente precisa ser sincero e se perguntar isso. Por que eu fico? A nossa obediência, ela precisa estar fincada no solo do amor. Não do comodismo. Não da religiosidade. Não no solo do interesse. Não no solo do ativismo. Mas no solo do amor. Eu obedeço porque eu amo. Porque eu quero dar prazer a Deus. Porque eu não sei fazer outra coisa. É por isso que eu fico. E Paulo é um belo exemplo de um escravo de Cristo por amor. Voluntariamente, Paulo deu tudo o que ele tinha para aquele que já tinha anteriormente dado tudo por ele. Paulo facilmente poderia se chegar diante de seu Senhor e declarar o poema de Djavan: o que há dentro do meu coração eu tenho guardado para te dar, e todas as horas que o tempo tem para me conceder são tuas até morrer. Eu sou teu, de verdade, por inteiro, completamente. Eu sou teu escravo. E além de servo, de escravo, Paulo também foi chamado para ser apóstolo. Olha que coisa linda. E provavelmente ele tem aqui em mente o episódio onde o próprio Jesus se apresenta para ele, o convoca para essa missão. Então, eu queria te chamar a atenção para alguns detalhes desse chamado de Paulo. Observem, Paulo não se autodesignou apóstolo. Paulo não foi considerado apóstolo, escolhido apóstolo por um conselho de homens. Paulo não tinha um pai apóstolo que o transformou em um filho apóstolo. Paulo foi chamado para essa missão pelo próprio Cristo. Essa convocação veio de Deus. E fazia parte dessa missão de Paulo ser totalmente separado para o evangelho de Deus. Observem que Paulo não diz que o evangelho era dele. Olha que interessante. O evangelho é de Deus. Ele é a fonte e o apóstolo Paulo era o canal. Ele era única e exclusivamente aquela pessoa que transmitia a revelação que Deus tinha dado para ele. Então é muito interessante a gente observar o contraste entre esses dois adjetivos que Paulo escolhe. Ele diz que ele era servo e ele diz que ele era apóstolo. Servo é uma palavra que traz a ideia de extrema humildade. Enquanto apóstolo é uma palavra que traz a ideia de grande autoridade. E aqui que está o segredo. Você quer trabalhar para Jesus? Quer? Seja humilde. Você não quer estragar tudo? Seja humilde. Saiba quem você é. Se posicione como um servo de Cristo. Se primariamente a gente se considerar como um escravo de Cristo, como um servo, como alguém que simplesmente só obedece às suas ordens, a altivez não toma conta do nosso coração. O Senhor, ele vai poder nos colocar onde Ele quiser, que o nosso interior ainda vai ter uma certeza: eu sou servo. E era essa certeza que o apóstolo Paulo tinha. Eu sou um servo e fui chamado para ser apóstolo. E ainda falando sobre esse evangelho, cuja fonte é Deus, Paulo, então, nos próximos versículos, vai dar algumas características desse evangelho. Acompanhem comigo aí o verso 2. Que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então, a primeira característica é:
esse evangelho tem raízes no Antigo Testamento. Então, Paulo toca aqui em um tema que vai ser central em Romanos, que é essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. É justamente essa continuidade dos planos de Deus do Antigo Testamento e a sua culminação ali no Novo Testamento. Os profetas é uma referência a todos aqueles que escreveram os escritos do Antigo Testamento. E nessa época, Paulo estava sendo acusado de estar trazendo uma mensagem revolucionária, uma mensagem nova, uma mensagem que não tinha nenhum tipo de ligação com o judaísmo. Até por isso ele vai sempre enfatizar em Romanos essa ligação do Antigo Testamento com tudo aquilo que eles estavam vivendo naquela época e com tudo aquilo que ainda viria a acontecer. Romanos 1:3. Esse evangelho diz respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Aqui nós vemos uma outra característica do evangelho. Esse evangelho tem o seu cerne em uma pessoa, o Filho de Deus. Repitam comigo. O cerne do evangelho é Jesus e não o homem. O cerne do evangelho é Jesus e não nós. Não é sobre nós. Não é um livro sobre nós. Nós não somos o ponto fraco de Deus. Deus não existe só para fazer as nossas vontades. Nós fomos inseridos na história, mas é tudo sobre Jesus. Uma urgência para os nossos dias é que a igreja volte a ser cristocêntrica. Como pode isso ser uma urgência? Não faz nem sentido a igreja ter deixado de ser cristocêntrica. Mas, infelizmente, deixou. E o que significa que a igreja volte a ser cristocêntrica? Que os cultos voltem a ter a liturgia, a pregação, a adoração com foco central na pessoa, na obra e nos ensinos de Jesus, ao invés de focar nos homens, em experiências, em entretenimento, em ficar amaciando o ego. Porque, na realidade, o que a gente mais vê dos púlpitos são isso. São pregações que inflamam e que não tem nada de evangelho. Porque o evangelho destrói a gente. A verdade é essa. Então, uma das urgências para esse tempo é que a igreja retorne a esse lugar de origem, que ela volte a ser cristocêntrica. E nesse verso, ele apresenta mais uma doutrina. A doutrina da encarnação de Cristo. E hoje nós cantamos sobre isso aqui. Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Está aí uma verdade, daquelas verdades que a gente ouve, mas que com o tempo vai perdendo valor. De tanto que a gente ouve. Jesus se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez carne e habitou entre nós. A gente perde completamente o escândalo que é essa afirmação. Jesus, o Filho de Deus, Deus, da mesma substância que o Pai, deixou o céu e toda a sua glória para nascer, para vir em carne humana, para nascer em uma manjedoura, para ser alimentado por um leite de uma mulher carnal. É um escândalo. Sabe por que eu acredito no Evangelho? Porque ninguém poderia ter tido essa ideia. Ninguém teria uma ideia como essa. Só Deus para ter uma ideia como essa, gente. Mais ninguém. A encarnação de Cristo é escandalosa. A gente acha, muitas vezes, que fomos humilhados em alguns momentos da nossa vida, né? O nosso ego fica inflamado. Mas ninguém foi tão humilhado quanto Cristo. Ninguém. Ninguém precisou abrir mão de tanto quanto Ele. Jesus, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele se esvaziou para caber em forma humana e para se revelar a nós. Stanley Jones, um famoso missionário da Índia, declarou: a encarnação é o grande divisor. No cristianismo, a palavra se fez carne. Outras religiões especulam sobre como Deus é. O cristianismo grita: sabemos como Deus é. Deus escolheu se revelar.
E se você olhar para a genealogia de Jesus, você vai observar um detalhe. Nos 2 relatos que a gente tem sobre a genealogia de Jesus, você vai ver que ele veio da descendência de Davi, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Então, ele não era somente um israelita, ele não era somente um homem comum, mas ele veio da mais alta classe, ele era um descendente de Davi. Romanos 1:4. E foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Durante a história da igreja, houveram muitos debates em relação à divindade e à humanidade de Jesus. Tá? E há quem defendesse uma tese de que Jesus ele era um homem comum e que em algum determinado momento da sua vida ele passou a ser o Filho de Deus, talvez no batismo ou após a ressurreição dos mortos. Mas esse pensamento já foi considerado uma heresia. Então, não é isso que Paulo está querendo dizer aqui, tá? De forma nenhuma. Então, Nath, o que Paulo está querendo dizer? A gente precisa partir de um princípio, de uma verdade absoluta. Jesus sempre foi o Filho de Deus. Eternamente, ele é o Filho de Deus. E isso não mudou em nenhum momento. O que Paulo está querendo dizer é que Jesus ele foi declarado o poderoso Filho de Deus na ressurreição. Então, a ressurreição ela é esse divisor de águas na vida de Jesus. A partir daquele momento, não tinha como ninguém apontar e dizer, este não é o Filho de Deus. Então, a ressurreição afirma isso ao mundo, de que Jesus é o poderoso Filho de Deus. Então, ele era anteriormente à ressurreição, o Filho de Deus em humildade, e ele passa a ser o poderoso Filho de Deus após a ressurreição. Verso 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Mais uma vez, Paulo declara aqui ter recebido o seu ministério diretamente de Jesus. E mais uma vez ele se coloca de maneira humilde e diz, tudo isso foi por graça. Eu não merecia, mas ele resolveu me chamar para essa missão. Então, ele enfatiza também que o seu ministério tinha uma ênfase, que eram os gentios. O apóstolo Paulo ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. F.F. Bruce afirma, todos os ricos e variados dons da herança de Paulo, judaica, grega, romana, e de sua educação foram predestinados por Deus com vista ao seu serviço. Então, Paulo foi preparado durante toda a sua vida para aquele momento onde ele se encontra com Jesus e ele recebe, então, essa missão. Então, ele foi, de fato, predestinado, né? A soberania de Deus estava controlando todas as coisas e escolhendo Paulo para essa missão. E a finalidade do ministério de Paulo era para a obediência da fé. Paulo tinha uma missão entre os gentios, que era a missão de produzir obediência baseada na fé em Cristo. Observem um detalhe nesse versículo. Paulo une os dois termos, obediência e fé. Ele utiliza a obediência da fé. São termos distintos, sim. Mas para Paulo eles eram inseparáveis. A relação é muito parecida com a relação de fé e obras. Não dá para você separar. Então a ideia dessa expressão é a seguinte: a verdadeira fé salvífica sempre vai gerar obediência e submissão a Cristo. Todo aquele que crê, prova a sua fé pela obediência. Jesus disse isso, não é verdade? Como que você prova que você ama a Deus? Se você obedece os mandamentos. É por isso que a obediência, ela é tão importante para nós. Porque é a maneira como nós revelamos ao mundo que nós somos diferentes. Que de fato temos que ser. Então, a obediência, ela precisa ser um foco central da nossa vida, mas não uma obediência por mera religiosidade ou cumprir regras, mas uma obediência que seja totalmente de coração. E o Senhor ama a nossa obediência.
Eu gosto de brincar com isso, que a linguagem do amor de Deus é essa, é a obediência. É a maneira como Ele sente que nós o amamos, é quando a gente responde em gratidão, em obediência. No verso 6, nós vamos observar, então, algumas características da igreja. E Paulo diz assim: entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, Paulo vai assegurar aqui nesse versículo, ele está escrevendo para uma igreja onde a grande maioria eram gentios. E ainda assim, Paulo está afirmando para eles: vocês fazem parte de um seleto grupo. Vocês fazem parte daqueles que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vocês foram escolhidos a dedo para pertencer a Jesus Cristo. Se você, quando era adolescente, não era escolhido na hora do queimado, na hora do futebol, esse é um momento de você se alegrar, que pode ser que você não tenha sido escolhido na sua infância, mas Deus te escolheu. Olha que bênção! Escolhido a dedo. Então, a primeira característica da igreja que Paulo está apresentando aqui é: a igreja é propriedade de Jesus. Olha que lindo isso. Nós somos o presente de Deus Pai para o Deus Filho. Ele presenteou Jesus, dando a ele o governo da igreja, dando para ele uma noiva. Lá no verso 7, a gente vai continuar vendo as outras características. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. A segunda característica, e nós também cantamos sobre isso: somos amados de Deus. Eu vou falar de novo. Nós somos amados por Deus. Essa é a grande distinção e bênção dos crentes. Essa é a grande distinção e bênção dos crentes. Meu irmão, se a gente conseguisse compreender a profundidade do que é ser amado por Deus, tudo mudaria em nós. A real é que tudo muda quando isso se torna verdade. Como nós cantamos aqui, o medo vai embora, as dúvidas vão embora, a necessidade de autoafirmação vai embora, porque a gente consegue ter essa certeza. E o melhor, ter essa certeza que isso não foi conquistado por mérito, porque nenhum de nós conseguiria. Ainda que você seja muito bela, muito simpática, muito obediente, você nunca conseguiria conquistar o amor de Deus. E a palavra diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. O amor dele é incondicional. Deus não espera você ser perfeito para te amar. Deus não espera que você seja obediente para te amar. Deus não espera que você faça tudo certo, que você não erre nunca para te amar. Ele te amou quando você era inimigo. Você estava contra Ele. E Ele escolheu te amar. Isso é muito profundo. Eu não sei porquê, mas Deus nos ama. Nós somos o seu povo amado. E eu queria liberar outra chave para você. Para de tentar conquistar o amor de Deus. Ele já é uma realidade. Para de gastar energia, de gastar todas as suas forças, tentando parecer bonitinho para Deus. Você não vai conseguir. Porque você não é. Nós somos um bando de gente quebrada. Essa é a realidade de quem nós somos. Nós somos necessitados de Deus. E apesar de quebrados, apesar de pecadores, Ele decidiu nos amar. E isso é imutável. Então, aprenda a descansar no amor de Deus. E a desfrutar do amor de Deus, ao invés de tentar conquistar o amor de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude nessa jornada. Porque, de fato, isso muda tudo, meu irmão. Você quer ver a sua vida com Deus mudar? É você ter a certeza dentro do seu coração de que você é amado. E nós podemos crer nisso porque a palavra de Deus está nos dizendo isso.
E uma outra característica é que a igreja é o povo que foi chamado para ser santo. Mais uma vez, Paulo vai fazer essa ligação com o Antigo Testamento. O povo de Israel foi separado por Deus, foi chamado para ser santo. A igreja é separada por Deus, chamada para ser santa. Então, nós fomos chamados para ser uma comunidade que é dedicada ao Senhor, separada ao Senhor. Santidade para Deus ainda importa, ainda que não pareça para algumas pessoas, mas Ele ainda se importa com isso. A palavra santo, ela ocorre mais de 600 vezes na Bíblia. Não há como a gente compreender as Escrituras sem o entendimento de que um Deus santo está preparando um povo santo para viver com Ele eternamente. E um céu santo, né? Kevin DeYoung, em seu livro Brecha em Nossa Santidade, que foi um livro que nós lemos juntos como comunidade no ano passado, afirma que a brecha é justamente o fato de os crentes não se preocuparem com santidade. O problema é esse. Sabe por que a gente olha o número de evangélicos, o número de cristãos crescendo a cada dia e cada vez menos pessoas parecidas com Cristo? É porque as pessoas não se preocupam mais em buscar a santidade. Ser parecido com Jesus, o que era o alvo do apóstolo Paulo, o que era o alvo dos apóstolos, o que era o alvo dos cristãos ali na igreja primitiva, não é mais atraente nos nossos dias. O cristão está confortável em vir cumprir a agenda, em estar com a vida toda torta, em as pessoas olharem e dizerem assim, gente, não muda nada, né? Sai ano, entra ano, 2025, 2026, 2027, 2028, essa pessoa continua a mesma. E não há preocupação com isso. Os cristãos de hoje em dia entraram em um modo confortável. Então eu faço isso aqui, mediano, eu não me preocupo em buscar o Senhor, não me preocupo com as disciplinas espirituais, eu não me preocupo em buscar a santidade. E o tempo vai passando. Só que, como eu falei, a santidade ela é importante para Deus. Muito. E eu posso liberar mais uma chave para você nessa manhã? Vocês estão preparados? A santidade não é um fardo, ela é privilégio. Isso daqui também muda. Quando você começar a entender que a santidade não é pesado, não é um fardo, não é algo que você tem que gastar as suas forças, mas que é um privilégio. Se lembra lá do queimado da sua adolescência, que ninguém te escolhia, que você ficava jogadinho lá no final? Então, isso não acontece mais. Você foi chamado para participar do seleto grupo de seguidores de Jesus, chamados para serem santos. E essa palavra privilégio está na moda nos dias de hoje, não está? A gente ouve falar muito sobre privilégio. E por isso eu trouxe a definição de privilégio para você. Privilégio é direito, vantagem, prerrogativa, imunidades especiais gozadas por um indivíduo ou grupo em detrimento da maioria. Deixa eu compartilhar com vocês a conclusão que eu cheguei. Diante dessa definição de privilégio, privilegiado não é quem nasceu com a pele branca. Privilegiado de verdade não é a blogueira que você segue no Instagram, que nunca precisou usar a calculadora do celular dela. Privilegiado não é quem ganhou na Mega Sena da virada. Privilegiado de verdade não é aquela pessoa que você conhece, que está disparando na carreira, ganhando prêmio, viajando. Não é. Privilegiado de verdade não é quem tem uma vida perfeita, com uma família perfeita, com uma saúde perfeita, com um corpo perfeito. Privilegiado de verdade são aqueles que se encontraram com Jesus e receberam dele um chamado. Me sigam. Me imitem. Como Paulo, no caminho de Damasco, se encontrou com Jesus e ouviu dele. Me imita, me segue. Vai doer, mas vai valer a pena. O convite está estendido a nós.
me sigam, me imitem, sejam santos porque eu sou santo, sejam diferentes do mundo, deixem as pessoas olharem para vocês e me verem. Que o Espírito Santo opere em nossas mentes uma mudança de mente. Porque o que a gente precisa é isso. Nós temos muitas metas para o ano novo. A gente costuma fazer isso. Inclua nas suas metas, por favor, ser mais parecido com Jesus. Faça dela a sua primeira meta. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Paulo encerra, então, a sua apresentação usando a sua habitual saudação. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E eu chego aqui no final, e eu poderia aplicar esse texto das mais variadas formas possíveis. Mas eu decidi compartilhar com vocês o sentimento que inundou o meu coração ao estudar esse texto. Para muitos, pode ter sido só a introdução da carta aos Romanos. Para muitos, pode ter sido só a apresentação de Paulo, a saudação de Paulo. Mas eu vou falar a verdade, meu coração queimou essa semana. Como há muito tempo não queimava. Eu fiquei em êxtase ao observar a riqueza desse evangelho que Paulo defendeu e propagou. Cara, quanta coisa boa em tão poucas letras. Quantas verdades encorajadoras e profundas em um texto pequenininho. O evangelho é de fato uma pérola de grande valor. E a gente não pode ser como porcos. Nós não podemos desprezá-lo. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos nessa jornada e nos ajude a sermos plenamente edificados através da epístola das epístolas. Amém, meus irmãos.